eu já nasci num berço evangélico, né? Minha família inteira era evangélica, então eu passei a minha infância inteira dentro de uma igreja. Mas quando eu cheguei na minha adolescência, então eu me afastei dos caminhos do Senhor. Fiquei praticamente 15 anos afastado de Jesus. Minha vida se tornou de ponta cabeça, porque eu me envolvi com várias coisas erradas, me envolvi no mundo do crime, no mundo do tráfico de drogas. E nesse tempo aí foi Deus realmente que guardou a minha vida. E nessa trajetória então de 15 anos afastado de Jesus foi que eu conheci então que é minha esposa hoje, a Patrícia. Então ela me conheceu nesse momento ruim da minha vida, nesse momento que eu estava longe de Jesus. E a nossa vida não foi fácil. Devido eu não conhecer Jesus e ela também não conhecia Jesus ainda. Então nós tivemos a nossa filha precocemente. E quando a gente então foi morar junto antes de se casar, foi quando começou tudo desabar então na nossa vida. Eu me tornei uma pessoa totalmente agressiva. Nossas brigas eram muito feias, eram constantes. A gente ficava de semanas sem se falar um com o outro dentro de uma casa. E quando a gente brigava então, a gente se pegava realmente, sabia? Saía briga de tapas, de soco. Quantas e quantas vezes as pessoas vinham separar então a nossa briga. E eu, com esse meu sistema agressivo também, só andava armado. Minha casa tinha armas direto. Nós brigávamos muito, como ele mesmo disse, ainda mais perto da Júlia. Não era briga só de palavras, de ofensas. Era, como ele falou, agressão, voava tudo dentro de casa. Teve uma vez até, então, que eu apontei uma arma para ela, tentei até matar ela, mas Deus que não permitiu. E eu lembro que naquele momento eu só abaixei a minha cabeça e clamei ao Senhor. Falei, Deus, não deixa acontecer nada comigo, porque eu tenho a minha filha para cuidar. Ele olhou para mim e falou, dando uma risada, assim, que Deus tinha um plano na minha vida. Porque ele tinha tentado apertar o gatilho 7 vezes. E a bala não tinha saído. Ele falou, você conhece uma arma? É 6 vezes, na 7ª era pra ter saído. E essa porcaria dessa bala não saiu. Foi desse jeito que ele falou. Me lembro da minha filha pequenininha, então ela tinha muito trauma. Quando ela vinha, então, eu falando um pouco mais alto, ela já começava a chorar. Quando ela vinha, então, a mãe dela, então, meio triste, chorando no canto, ela chorava também. Quantas e quantas vezes, quando eu começava a falar alto, mesmo que não era uma briga, ela vinha então e me abraçava, falava, papai, papai. E eu percebia que ela estava muito aterrorizada, né, com aquela situação. Mas eu, pelo fato de estar longe de Jesus, eu não ligava para aquilo. Não existia amor na minha vida. Eu não amava a minha família. E foi então quando nós nos separamos. A gente se separou, ficamos aproximadamente 2 anos separados de casa. A gente continuava se vendo ainda, mas separado. E nesses 2 anos eu não ligava para minha esposa, não ligava para minha filha, não se importava nem comigo mesmo. Quantas e quantas vezes então a minha mãe em casa também vinha, falava para mim voltar para Jesus, para mim sair daquela vida. Quantas e quantas vezes a minha mãe chegava então e vinha então mexendo com as drogas ali. Ela falava, Daniel, para com isso. Isso não é vida, Daniel. Você é de Jesus, você é de Deus. Mas entrava no ouvido e saía pelo outro. E a Patrícia também vinha todo dia, ela vinha na minha casa. Só que ela vinha, então a gente brigava, porque nesse tempo então que eu fiquei afastado de Jesus, separado dela de casa, então aconteceu muitas traições da minha parte. E todo dia ela chegava em casa chorando. Realmente eu não me importava com nada. Eu não importava nem comigo mesmo. Vivia então por viver, sem um sentido de vida. As pessoas então não me conheciam pelo meu nome, todo mundo me conhecia como Funil. E então eu e minha esposa, a gente voltou a morar junto, devido até uma briga que eu tive com o pai dela, que eu e meu sogro, né, ficou vários anos sem se falar. Existia até um ódio mortal entre nós dois. Por muitas e muitas vezes eu até tramei matar meu próprio sogro. E foi quando então ela começou a ir para a igreja. Ela sozinha começou a ir para a igreja, começou a buscar Jesus, buscar uma melhora. Que uma prima dela então falou para ela que existia um caminho, que ainda tinha jeito. E ela até falou que não tinha jeito mais, mas mesmo assim ela decidiu ir. Até um dia que eu falei pra minha prima que eu estava cansada. Falei que eu não aguentava mais aquela vida, que ele vivia me ameaçando. Ele falava, se você largar de mim, eu vou acabar com a sua vida. Falei pra ela que ele podia me matar, mas que eu não ia ficar mais com ele. Ela foi e me convidou pra ir pra igreja. E eu cheguei lá e eu aprendi, fui tocada a lutar pela minha família, independente do que acontecesse. E comecei a lutar pelo meu casamento, pela minha família, em reconstruir uma família alicerçada em Cristo mesmo. E quando ela começou a ir para a igreja, eu percebi que a minha vida então começou a fazer uma viravolta. Foi quando eu vi minha filha tinha
quase 3 anos de idade, um dia eu vi ela cantando um louvor. Era aquele louvor do Regis Danese, Faz um Milagre em Mim. E eu achei interessante ela cantando, eu fiquei até emocionado aquele dia. E todo dia minha esposa chamava, vamos pra igreja, e eu nunca ia. E sempre convidando o Daniel para ir pra igreja, ele nunca ia. Até o dia que ele foi. Fui tocado por Jesus aquele dia. E daquele dia em diante eu não saí mais da igreja. Estou até hoje no caminho de Jesus. E Deus mudou nossa história. Deus mudou a Júlia, né, que era uma criança que não podia ver briga nenhuma, até na televisão. Ela via a briga, ela começava a gritar, a chorar, e a gente tinha que tirar ela da frente da televisão, porque ela vivenciava tudo aquilo de novo que ela via dentro de casa. Hoje o meu casamento ele se encontra totalmente restaurado. Quem nos conheceu há quase 8 anos atrás aí e observa a nossa vida hoje, até falam que não são as mesmas pessoas. Porque a gente, um casal que vivia brigando, um casal que vivia em pé de guerra. Hoje a minha casa é uma bênção. Hoje nós temos estabelecido o sacerdócio no lar, então. Hoje nós temos diálogo nessa casa. Hoje eu posso dizer que realmente há amor na minha família. Hoje há amor de mim para minha filha, para minha esposa. Minha casa hoje é uma bênção. Hoje o ministério é a minha base, né? Foi aqui que eu me reergui. Eu cresci como pessoa, cresci como mulher, esposa, como mãe. Aqui eu tive o direcionamento para melhorar a minha vida em todos os sentidos. Porque antes minha vida era totalmente destruída, financeira, sentimental, emocionalmente, não tinha nada. O Ministério Manancial, na minha vida, representa quase tudo. Depois de Deus, eu coloco o Ministério Manancial como quase tudo na minha vida, porque recebeu minha família de portas abertas, foi onde eu fui liberto, foi onde eu fui restaurado, foi onde então foi despertado o meu ministério. Foi onde então que eu pude ver a minha esposa então sendo restaurada, a minha filha então também ingressando no ministério. Então o Ministério Manancial foi algo essencial na minha vida. E eu sou grato infinitamente até hoje pelo Ministério Manancial. Pastor Rubinho e a pastora Alessandra, tenho eles como uns pais mesmo para mim. Ele nos acolheu de uma forma tão grande, um amor tão grande, e sempre me cuidou de perto ali. O discipulado que ele teve comigo, com a minha família, foi muito grande. Eu me lembro até que quando a gente chegou no Ministério Manancial, a minha esposa ficou em depressão por um certo tempo. E por 3 vezes até ainda eu peguei ela tentando se suicidar. Pra mim, morrer era lucro. A minha vontade mesmo era de morrer, de acordar, entrar na minha casa, acabar com a minha vida para ver se eu iria para um lugar melhor. E o Ministério Manancial, os pastores, o pastor Alessandro, o pastor Rubinho, ele ensinou e nos amou muito de quando nós chegamos aqui. Eu tenho eles como meus pais espirituais mesmo. E o pastor Rubinho e a pastora Alessandra sempre estavam perto ali, nos discipulando, orando pela gente, nos ensinando como se devia caminhar. E eu amo realmente a vida deles, amo o pastor Rubinho, a pastora Alessandra, e eles são fundamentais na minha vida, foram fundamentais na minha história, fundamentais na minha mudança de vida. Hoje no Ministério Manancial, graças a Deus, sou líder de evangelismo, também sou líder numa célula. Temos pessoas que estão sob a nossa liderança, e é um ministério que eu amo fazer, o que eu gosto de fazer. Quando eu cheguei no Ministério Manancial, eu não tinha nada, eu não tinha uma profissão, e graças a Deus hoje eu sou formado em segurança do trabalho. E Deus agora recentemente me abriu uma porta grande, uma porta de emprego fixa, onde eu vou poder estar então cuidando mais da minha família. E também Deus ele me presenteou com um carro. Eu sou tia da escolinha, né? Cuido das crianças de 7 a 9 anos. E foi um ministério que Deus me deu, foi um dom que Deus me deu, o amor pelas crianças. Aqui eu posso estar com o problema que eu tiver naquele dia, é como se o fardo fosse tirado das minhas costas. Aqui no ministério eu aprendi a sonhar de novo, né? Porque antes eu não tinha sonhos, eu começava o ano e terminava o ano do mesmo jeito. Ainda uma vez eu até postei uma frase, que eu não ia sonhar mais, que quanto menos eu sonhasse, menos eu ia me frustrar. Só que aqui eu aprendi a sonhar e lutar pelos meus sonhos. Essa aqui é minha família é meu maior patrimônio. Eu queria agradecer ao pastor Rubinho e à pastora Alessandra. Quero dizer, pastores, que estamos à disposição, conte com a nossa família, conte conosco para o que der e vier. Porque eu creio que Deus ele ainda vai fazer grandes coisas na nossa vida, através do Ministério Manancial, através da vida dos senhores, dos pastores, e que Deus possa abençoar ainda mais a vida de vocês. Quer dizer que a minha família
ama vocês. E que Deus venha abençoar o Ministério Manancial, venha abençoar a sua vida. Eu e minha casa servimos ao Senhor no Ministério Manancial. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste.